Bem-vindo à aula de System e Runtime. Algumas vezes você pode precisar executar programas diretamente no seu sistema operacional. Você pode precisar, por exemplo, receber uma senha de forma segura através do prompt de comando, ou ainda pode precisar alterar as propriedades do sistema operacional. Essas são funcionalidades das classes System e Runtime. E nós vamos ver nessa aula como utilizar alguns desses recursos. É importante lembrar que as classes System e Runtime foram utilizadas durante todo o decorrer do nosso curso. Aqui vamos ver apenas mais alguns recursos dessas duas classes quando a gente estiver construindo alguns sistemas que precisem de uma interação maior com o nosso sistema operacional. Tá certo? Então, para a realização dessa aula, vamos criar uma classe dentro do pacote Java chamada Sistemas. E habilite o método main nessa classe. Então, a primeira coisa que eu quero demonstrar aqui para você é como recuperar as propriedades do seu sistema operacional. Ou seja, como você recuperar algumas informações sobre o ambiente onde você está executando o seu programa Java. Para isso, nós vamos utilizar a classe System e recuperar, através do método getProperties, todas as propriedades do seu sistema. Esse método ele retorna um objeto do tipo properties, que é, na verdade, uma coleção do tipo map. Lembrando que a interface map ela não estende da interface collection, mas está no grupo das coleções. Então, por exemplo, imagine que você queira recuperar uma determinada propriedade. Então, nós temos aqui o método getProperty, que permite a você recuperar uma propriedade do sistema. Eu quero recuperar, por exemplo, a versão do Java, que eu estou executando aqui. Então, java.version. Vamos ver a versão do Java aqui agora. A versão do Java é a 1.7.0. E nós podemos também utilizar essas propriedades para definir propriedades no nosso sistema. Então, por exemplo, eu vou definir aqui uma nova propriedade. A propriedade XTI curso Java version. Então, qual que é a versão do curso de Java da XTI? É a versão 1.0.0. Podemos definir também as propriedades aqui. Agora, vamos ver todas as propriedades disponíveis aqui no nosso sistema, no nosso ambiente de execução? Então, vamos lembrar um pouquinho da aula de mapas. Através desse mapa, eu vou recuperar o keyset, ou seja, a coleção sem duplicidade das chaves das nossas propriedades. Né? Isso aqui vai retornar para a gente um set. E agora, utilizando esse set, nós podemos fazer uma interação em todas essas chaves e imprimir aqui na tela do nosso sistema a chave e o valor de cada chave. O valor a gente vai recuperar das nossas propriedades novamente. E aqui eu vou utilizar um outro método, o método get, que faz exatamente o mesmo efeito que o método getProperty. Então, vamos ver aqui a lista de propriedades. Aqui está. Então, como você pode ver, é uma lista bem grandinha de propriedades. Né? Nós temos o ambiente de execução,
Nós temos o diretório onde nós estamos executando esse programa, né? Nós temos o nome do sistema operacional. Nós temos a língua padrão do usuário. Então, todas essas informações estão disponíveis aqui na lista de propriedades, inclusive, né, a propriedade que a gente acabou de definir, que é a XTI curso Java version com valor 1.0.0. Perfeito. Agora, vamos ver um outro recurso muito importante da nossa classe System. Através da nossa classe System, né, nós podemos recuperar um objeto do tipo console. Então, para que serve esse objeto do tipo console? Então, está aqui, console. Então, vamos lá. Então, essa console que você recupera através desse objeto System, através dela, você pode recuperar, por exemplo, uma senha de um usuário através do prompt de comando, né? Isso você também pode fazer com a classe Scanner. A diferença é que com a console você recupera essa senha de forma segura, né? Sem apresentar a senha, né? Sem que ela fique exposta. E isso a gente não consegue fazer com a classe Scanner, tá? A classe Scanner a gente utilizou desde o início do curso também para capturar entradas do usuário. Agora, um detalhe importante, nem todo sistema operacional disponibiliza uma console para você, tá? E algumas regrinhas de segurança podem também bloquear a sua console na hora que você tentar recuperar ela através da classe System. Então, para apresentar esse recurso, eu vou rodar esse programa no prompt de comando, tá? Mas antes disso, vamos ver o que nós podemos fazer com essa console. Primeira coisa, eu posso usar a console para ler uma linha de informação do nosso sistema, da mesma forma que a gente faz através da classe Scanner. E aqui eu vou informar para o usuário que eu preciso do usuário dele. Além disso, nós vamos pedir a senha desse usuário. E o método para recuperar a senha é o método readPassword, que retorna para a gente um array de char. Agora aqui nós podemos mostrar o valor de usuário que ele informou e o valor da senha. Então vamos executar essa classe lá no nosso prompt de comando. Então, primeiro passo. Vamos ir até o nosso diretório bin, que é onde estão as classes Java. E agora vamos executar a classe br com xti Java Sistemas. E aí está solicitando usuário para a gente, Ricardo, senha. Então, estou digitando a senha e ninguém está vendo o que eu estou digitando. Essa que é a grande vantagem da nossa console. E quando eu aperto a tecla Enter, aí a gente consegue ver a senha, só que ela não está muito amigável aqui para a gente. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou mostrar a senha de uma maneira mais amigável. Vou criar um objeto string e passar esse array de char para esse objeto. Vamos ver agora.
E aí está a senha, né, que eu digitei e que ninguém viu ela sendo digitada. Então, esse objeto console pode ser muito útil se você estiver construindo, né, um aplicativo e a interface gráfica desse aplicativo seja o prompt de comando. E nesse prompt de comando, né, você precise, eventualmente, capturar a senha do usuário para realizar um login ou alguma outra ação. Agora eu quero mostrar para você um pouco dos recursos da classe Runtime. Essa classe Runtime, ela permite que você execute um programa diretamente no sistema operacional. Então, essa classe Runtime, né, ela tem esse método getRuntime, e através desse método getRuntime, você consegue executar um programa da mesma forma que você faria no seu prompt de comando. Então, por exemplo, se eu digitar aqui no meu prompt de comando Notepad, ele vai abrir o Notepad para a gente, né, o nosso bloco de notas. Eu posso executar esse mesmo comando aqui dentro. Então vamos ver o resultado aqui. Aí está. Executou o aplicativo para a gente e abriu o Notepad para a gente, né, o nosso bloco de notas. Então, novamente, se você precisar executar algum programa diretamente no sistema operacional, da mesma forma que você faz no prompt de comando, né, você pode realizar esse tipo de operação utilizando a classe Runtime, né, usando o método exec dessa classe. Então, espero que você tenha gostado dessa aula e nos vemos na próxima aula. Até lá!